coloco a bola na cabeça, né? Vou querer passar pelo Ortuim, daí ele ergue o pé e tira a bola da minha cabeça. Jogávamos com os seminaristas de Augusto Pestana e na época os capuchinhos jogavam com aquele batinão. Salve, salve, moçada do esporte, canal o Tempo Todo aqui na Casa da Terra Vermelha, dando sequência ao nosso projeto que tem me permitido conversar, trocar ideias, bater papos com figuras muito importantes e que tem me agradado muito essa ideia, essa provocação que recebi da equipe da Terra Vermelha. Nos aproximamos de 30 entrevistas e hoje tenho a alegria, a satisfação de anunciar como entrevistado alguém que acompanho desde a infância, quando ia ao Campo do Gaúcho, a montanha, ou melhor dizendo, o estádio Bertoldo Christmann, como o seu Bertoldo gostava que fosse citado. E lá conheci, vi jogar, ele já quase nos veteranos, mas eu via aquela habilidade e as histórias contadas, documentadas por alguém que foi muito amigo dele também, que foi o jornalista Ademar Campos Bindé. Eu estou me referindo e agradecendo a presença aqui do professor José Carlos Corrêa, professor Caticoco, que atende esse nosso convite para que a gente possa recuperar a sua linda história no futebol, a sua história de vida e que tem aqui o nosso reconhecimento. Então, muito obrigado por ter vindo até aqui na Casa da Terra Vermelha, uma região da cidade em que o senhor frequenta bastante, caminha, é seu caminho de casa. Primeiramente, muito obrigado. Saber como vai a vida, professor Caticoco. Tudo certo? Pois olha, a gente está vivendo uma situação diferente em função dos 30 anos de magistério que já passaram, mais 30 de aposentadoria em relação ao magistério e quase os 50 ou mais anos no esporte, como profissional do futebol e também como amador. Então, a gente teve essa trajetória, aí o tempo cruzou por nós e nós estamos hoje aqui, felizmente, né, sendo reconhecido, sendo até homenageado, e a gente agradece muito isso, porque o tempo passa por nós e já são 83 anos que eu vivo nessa terra e, portanto, eu acho que a vida daqui para frente não vai muito longe, mas nós estamos aproveitando o máximo que pudermos daquilo que realizamos no futuro, no passado, e também esperamos um futuro como está acontecendo, tranquilo, sem problema nenhum, apesar de algumas doençazinhas, algumas enxaquecas, tanto eu como a minha esposa, né, Maria Eunice Vargas Corrêa, mas nós estamos aí, né, estamos vivenciando tudo o que acontece em nossa cidade, em nossa região, em nosso estado, em nosso Brasil, e nosso mundo também. E nós, durante essa nossa existência, exercemos várias atividades, passamos por vários setores, e eu acho que cumprimos o nosso dever. E hoje, aposentado, andamos mais devagar, mas não deixamos, né, de rememorizar o que aconteceu e o que está acontecendo hoje nesse mundo tão complicado e tão difícil. É verdade, o senhor tem razão. Que momento para estarmos experimentando, vivendo em termos de país. Mas eu queria perguntar inicialmente quantos anos o senhor tem de Ijuí,
porque o senhor não nasceu aqui. Eu nasci em Cruz Alta, na Boa Vista do Cadeado, né? Antigamente pertencia a Cruz Alta, hoje é um município. Até um município que eu não conheço, eu estive lá numa época, e faz muitos anos, eu gostaria de voltar lá pelo menos para rever a minha terra natal. Eu praticamente tinha uns 3 anos de idade quando vim para Ijuí. O meu pai conseguiu um emprego na Prefeitura Municipal de Ijuí, veio como motorista dos prefeitos, né? E já indicado por alguém também, porque houve envolvimento de meu pai nessa revolução do Prestes, né? E ele conheceu o saudoso Cordeiro de Farias, e essa pessoa indicou o meu pai para o prefeito de Ijuí, para que desse um emprego para ele. Daí meu pai veio como motorista, trabalhou 20 anos também como motorista, passando praticamente 4 ou 5 prefeitos, né? E ele era uma pessoa muito dedicada, né? E se tornou bastante conhecida no município de Ijuí, porque as coisas se centralizavam na prefeitura, o pessoal vinha procurar e a primeira pessoa que encontravam lá na prefeitura era meu pai. E ele, modestamente, encaminhava, né, ajudava e auxiliava. Era um secretário de governo, seria o termo de hoje, de governo, Então ele foi uma pessoa assim, muito dedicada, né, e muito confiável pela parte de 4 a 5 prefeitos que ele passou. E, infelizmente, em 1957, perdi o meu pai, deu um problema lá de saúde, ele acabou falecendo. Ele já completava 22 anos de prefeitura municipal, e de Ijuí também, mais ou menos, esse tempo. Então, é mais ou menos essa o meu início, né, com a minha família. Daí ficou a minha mãe, claro, com 6 filhos para criar, e eu já estava encaminhado para ir estudar no IMEAB. Eu era uma criatura da zona urbana, né, e a Escola Normal Rural Assis Brasil admitia pessoas do interior. Mas, através do saudoso prefeito Rubem Castro da Silva, ele conseguiu uma vaga para mim, que era cidadino, ingressar na Escola Normal Rural Assis Brasil. Fiquei interno 4 anos e saí de lá com a profissão, professor normal rural. Então, foi mais ou menos isso aí. Eu tinha mais ou menos 4 anos quando vim para Ijuí. E, graças a Deus, continuo até hoje. Tive uma breve passagem, né, para Florianópolis, fiquei 4 anos lá, de 1999 a 2004. E depois voltei. Eu acho que a minha segunda terra natal é Ijuí. A gente já entra no assunto que também o traz aqui, que é quando a bola começa a rolar, né, na redondeza. Mas ainda nessa história escolar, o senhor termina no IMERAB, se transforma num professor rural, mas o senhor segue buscando qualificação depois, professor? Correto, com muito sacrifício, né? Os 2 primeiros anos... Não era tarefa fácil, não era tarefa fácil. Os 2 primeiros anos que eu trabalhei no interior, aí não podia estudar, e lecionava só um turno. Mas daí tinha o futebol, né, que também me ajudou, me impulsionou, né? Daí principalmente o Grêmio Esportivo Gaúcho, né, através do saudoso João Leonardo Vieira Keller, né, que foi meu treinador, né, e também me incluiu como aluno da Escola Técnica de Comércio Ijuí, e lá eu acabei fazendo técnico de contabilidade, também com a ajuda de pessoas do Grêmio Esportivo Gaúcho, dirigentes, e principalmente o João Leonardo Vieira Keller e a sua família, né, o seu saudoso Guilherme Clemente Keller e a dona Malvina, que depois, nos 3 anos
de técnico de contabilidade, daí eu me formei, e daí levei como madrinha de formatura a saudosa esposa do Guilherme Clemente Keller. Olha só. Como reconhecimento também, né? Claro, claro que sim. E para quem aproveitava essa oportunidade, a bola abria essas portas, não é, professor? Tanto de trabalho quanto de estudo. É, correto, eles impulsionavam. E também, nesse meio aí, também eu tenho que agradecer, né? E que Deus o tenha na sua paz. O nosso saudoso Bertoldo Crisma também, que também me ajudou muito e fez com que a gente sobrevivesse de uma maneira mais ou menos tranquila, né? E conseguisse, pelo menos, estudar, jogar e trabalhar também. Certo. Jogava, estudava e trabalhava. Isso, correto. Mas era uma espécie de um semi-profissional no Gaúcho, sim, quase sim. Profissional. O contrato era profissional, mas... Tinha contrato profissional, recebia para jogar, isso, professor? também. A gente recebia, né, um valorzinho, né, simbólico, né, e ajuda, né, das pessoas, né, dos treinadores, né, o saudoso Ademar Campos Mindé, o nosso Aldo Patrocínio da Zambuja, o capitão, né, que foi presidente também do São Luís, o Hildegard Dreves também, outro, né, e assim por diante. A gente, pelo menos, se encaixou nesse sistema aí de reconhecimento, né, e fui muito ajudado durante a minha trajetória de vida, tanto profissional, né, como da vida civil, a vida civil em si. Sim, mas o senhor ajudava eles em campo naqueles 90 minutos também. Era uma retribuição, claro, não é, professor? A gente tinha que se esforçar, né, tinha que se virar, né, tinha que dar o máximo. Isso a gente fazia, né, com muita boa vontade, né, e como reconhecimento também retribuindo aquilo que a gente vinha recebendo também, né, que não havia discriminação nenhuma, né, todos me ajudavam, né, inclusive eu estudava e já jogava, como eu disse, em 1962 iniciei no Gaúcho, né, e daí durante as férias, como a minha mãe recebia uma pensão, e como eu recebia uma pensão da prefeitura, e assim mesmo o finado pai, infelizmente, deixou a mãe com 6 filhos, né? Que idade tinha o pai quando faleceu? 47 anos de idade. É muito novo, foi 47 anos, né? E o senhor com 5 irmãos? Eram 6, né? Eram 6. 6 no total. E daí me encaminharam para a escola lá, né? E daí, durante as férias, eu trabalhava na firma do seu Herbert Brendel, que era uma madeireira. O seu Herbert Brendel e a dona Zaira Brendel também. Para ele, eu trabalhava na serraria, ajudava a serrar as madeiras, a preparar o material, e fazia entrega também, naquela época era de carroça. E da a saudosa dona Zaira Brendel, ela tinha umas vacas de leite, e daí eu fazia a entrega do leite. E, inclusive, também, quando me formei como normal rural, ela foi a minha madrinha de formatura também. Isso tudo como um certo agradecimento. E hoje a gente, né, pelo menos as pessoas que estão na minha memória e também no meu coração. Sem dúvida nenhuma. Muito linda essa sua história e essa sua memória, né, de lembrar de detalhes. Claro, e os casais, né? No Keller a mesma coisa, agora com o Brendler. Mas deixa eu lhe perguntar, o senhor chega no Gaúcho, mas antes o senhor tem uma trajetória em times amadores aqui na cidade, começou jogando bola. Se lembra do quê? Quando começa esse gosto pela bola, professor? Bom, eu acho que começou bem perto daqui. Logo ali moravam os Verri, tá? Eu tinha mais ou menos eu já tinha recém saído do patronato, tinha 16 anos, e os Verres ali fundaram o Juventude.
Daí jogava o saudoso Gidelceu, o Dega, o finado Dega também. Irmão. Também o saudoso Velho Bica, né, que é o apelido do seu Valdemar, Velho Bica, né? E era a equipe da família. E daí também, né, consegui ingressar e jogamos um ano, né? Nós não disputamos campeonato, mas jogamos um ano, né? Durante esse ano, na época havia muitos torneios no interior e a gente vivia de torneio em torneio. Começamos ali. Só que quando eu estava na escola em 1958, o Grêmio Esportivo Gaúcho ia decidir o campeonato cidadino com o Esporte Clube São Luís, no Estado da Montanha. Daí, para ingressar, para terem jogador sem inscrição, era possível 2. Daí foram lá na escola EMEAB, daí me trouxeram para o Grêmio Esportivo Gaúcho, para aquela partida, e mais também o meu amigo e colega e saudoso Gerardo Sartori. Viemos os 2 para o Grêmio Esportivo Gaúcho e acabamos em 1958 ganhando aquele campeonato da cidade, que era Gaúcho e São Luís. Então, começou aí, Juventude, São Luís e a escola também, né? A gente se destacou muito na escola, porque nós estudava, né, à tarde até 5 horas, e das 5 em diante até escurecer era treino, era 3 a 4 vezes por semana, né? E daí nós fomos se destacando. E daí também tinha uma equipe dos militares, que tinha um treinador, hoje eu não sei o nome dele, e tinha o saudoso Walter Santana, que já era jogador do Gaúcho, mas estava servindo. E eles iam jogar com nós lá. E esse tenente, o capitão, né, ele mandava, aperta, dá-lhe laço nesse pretinho pequeno aí. Então me judiavam muito, né? Mas começou por aí, né? Na escola, né, no Juventude e no Grêmio Esportivo Gaúcho. Certo. Por aí, atacante já, ponteiro já na arrancada, professor? Eu iniciei como meia esquerda. Na meia esquerda, apesar o pé bom não era o esquerdo, sim, mas eu aprendi a chutar bem, a desenvolver bem com o pé esquerdo. E daí joguei no Grêmio Esportivo Gaúcho na meia esquerda e depois de ponta esquerda também. Assim como no Esporte Clube São Luís, né? De 2 temporadas, eu também acabei jogando na meia esquerda e na ponta esquerda. Hoje, desses atletas que a gente vê na TV, para quem não viu o senhor jogar, e para ter uma ideia, quem é um parecido, professor? Pois é, tem tanta gente. Até ontem assisti aquele jogo do Palmeiras, né? Assistiu? E aquele rapaz que fez aquele primeiro gol. Era mais ou menos assim, a gente, né, tinha velocidade, né? Velocidade, drible. E apesar do tamanho, né, a gente tinha que se livrar, né? Ou foi do Verón ontem, né? O Verón, isso mesmo. Escapava das faltas, né, professor? Também, era mais ou menos assim, né? Era miudinho, pequeno, né? Até eu esqueci na época de crescer, e daí fiquei naquilo ali, né? Mas a gente... Mas era entroncada, era forte? Era entroncada, era forte, é isso mesmo, era fisicamente bem, né? E a gente se cuidava, né? Trabalhava a semana toda, né? E nada de bebida, nada de problemas assim fora da profissão e do trabalho. Foi sempre comportado como está hoje aqui nessa entrevista, professor Caticó? Graças a Deus, a gente se comportou, né? Durante claro que sim. Tempo, sem ter problema nenhum, né? O senhor sabe que quando eu então começo a ir na montanha, o senhor está lá jogando já pelos veteranos, e a história era, esse senhor é tão habilidoso que ele consegue atravessar o campo com a bola na cabeça, fazendo embaixadas, né? E aí o senhor fazia isso ainda, era muito
amigo da bola, Sim, né, professor? Só que esse tipo de jogada era meio complicada, né? Quantas vezes me jogaram contra a tela, né? Uma vez até aqui no São Luís, aqui, me jogaram contra um poste de cimento desse aí. Depois de fazer um malabarismo desses? Uma baixadinha, e até meio me machuquei um pouco, né? Mas, e a gente tinha coragem, né? Enfrentava, né? Sim. E era assim. O senhor jogou contra os grandes de Porto Alegre, Inter, Grêmio. Tem a história do Ortunho, como é que é ainda? A história do Ortunho, conta essa, professor. Do Ortunho, no estado da Montanha, né? Nós jogando contra o Grêmio, né? Futebol porto-alegrense. O jogo estava bem complicado, né? E eles fazendo gol, né? E nós sofrendo bastante, né? Daí uma jogada pela direita, eu coloco a bola na cabeça, né? E vou querer passar pelo Ortunho, daí ele ergue o pé e tira a bola da minha cabeça. E daí, claro, daí para mim poder, eu estava na reta e veloz, né? Daí eu tive que passar por baixo das pernas dele. É verdade isso, né? É uma criatura, está na revista ali do Mindé, né? Sim. Porque ele era uma criatura, um gigantão, né? Acho que só de perna tinha quase 1,5 m, e daí ficou bem complicado, né? E daí a gente conseguiu fazer isso aí. Perdemos a bola, mas passamos por baixo dele. Por baixo das pernas do Ortunho, o grande Ortunho. Isso mesmo, Professor, dos times que o senhor jogou no Gaúcho, vamos recordar grandes atletas, se puder fazer uma seleção. Dos melhores do Gaúcho, com quem jogou. Quem seria o grande goleiro do Gaúcho do seu tempo? Pois até a gente pode até cometer injustiça. É verdade. Mas o senhor jogou com gente muito boa na época. Muito boa, Gentil Azulim, José Vieiro Pinto, canhoto, né? Não tinha estatura, mas o que ele era ágil. Ele era muito ágil. E a calma do seu Gentil? Isso mesmo, praticamente no Grêmio Esportivo Gaúcho foi mais ou menos dessas duas criaturas, né? Que a gente, pelo menos, esteve junto, convivemos juntos, né? E, infelizmente, hoje a gente não tem mais como companheiros. Claro, bons zagueiros, bons laterais. O Nelciasmo, o Nico. Jogou no Gaúcho também. Mais ou menos no Gaúcho, né? Se a gente se transpondo para o São Luís, né? O Ivo Boranga foi zagueiro. Isso mesmo. Depois já não foi muito meu contemporâneo, mas jogando pelo menos no Amador, o Ivan Cardoso, né? Ivan Cardoso como lateral, como meia cancha, né? E depois a gente Zorro. E depois a gente tem lembranças, né, na memória e no coração do João Gilberto, Valdir Aguirre, né? E daí tem outros que ainda vivem por aí que a gente não sabe se eles estão por aí. Valdir Aguirre era habilidoso como o João Gilberto ou era outro tipo de jogador? Ele era lento, né? Mas ele tratava bem a bola. Jogava no meio também? Jogava no meio, E uma pessoa também que não jogou muito tempo, né? Mas era muito habilidoso também, foi colega no Grêmio Esportivo Gaúcho e foi meu colega também no Caramuru de Catuípe, o Cabral, o saudoso Gilceu Cabral, né, que se acidentou lá em cima. Também era muito habilidoso. Ele era lento, mas a bola chegava nele e grudava nele, era muito habilidoso. O senhor jogou com Edelceu, que foi o maior artilheiro no São Luís. Mas como era o Edelceu? Ele era um jogador muito aguerrido e muito brigador, né? e ele fazia, né, estardalhaço, né, durante os jogos, né? Tanto como o adversário como nós mesmos, né? Exigia e gritava, mas era um bom jogador e fazia gol, fazia bastante. Acho que foi um dos maiores goleadores, né, naquela época, né? Tanto no Gaúcho como no São Luís, ele jogou nos dois, né? Vi, só escuto até hoje histórias a respeito de Cobrinha. O Cobrinha, pois o Cobrinha também era um jogador, né,
era grandalhãozinho, né? E tinha uma boa impulsão, né? Jogava no meio e na zaga, né? As últimas vezes ele jogava como zagueiro também. Mas foi um bom jogador também, o Cobrinha, né? O famoso Cobrinha. Sim, que está nas escalações lá no Sim, livro também, do seu né? Binder, Também, né? é isso mesmo. Títulos conquistados, inclusive. Por falar em fotos, separei algumas aqui das que o senhor trouxe. Sim. Gostaria de que o senhor nominasse se tem recordação desse time de 66. Canhoto no gol, quem mais aparece nessa foto? Eloir Bueno. Irmão do Elevir? Irmão do Elevir, os dois falecidos já. Jogou com os dois, o senhor? Joguei com os dois, esse mesmo, Paulinho, acho que acho que mora em Porto Alegre, está vivo ali. Depois o Cobrinha ali também como zagueiro. E outro amigo que ainda existe, está por aí, o Carlinhos Opperman, né? O Carlinhos Opperman, que a gente não se vê há muito tempo, né? Mas foi um bom jogador, foi um bom companheiro. Aqui estão os dois irmãos, né? No finzinho aqui está o Elevir Bueno. Depois nós temos o Agachados. Agachados aqui. Tem um rapaz ali que jogava na ponta direita, que veio de fora, não estou me lembrando o nome dele. Depois dois centroavantes, tu já viu? Neira e Saul. Neira e o Saul Fastovski, né? E o Neira. Jogavam os dois no mesmo time, pois os dois eram novos. Isso me fazia um golemontão. O Saul era um bicicleteiro, né? Tinha uma bicicleta, né? E era um chute, mas credo, era violento o chute dele. Ele se inclinava e chamava os pés e... do caticoco. Isso mesmo, Aqui é o Ismael, né? O Ismael, né? Que deve estar em Porto Alegre, ainda está por aí, né? E daí a gente aparece aqui também. Certo. E daqui do outro lado da fotografia... Também é gaúcho. Também é Grêmio Esportivo Gaúcho, misericórdia. Tem aqui o Cebola, Rolando Bruno Gonçalves. Cebolão. Saudoso, Depois tem o Canhoto, depois tem o Flaviano, falecido também. Tem o Coquinho, que a gente nunca mais viu também. Depois aqui tem o saudoso Mário Esperotto. Zagueiro. O saudoso também já estava encerrando o futebol. Jorge Madruga, Cafuncho. Depois tinha o Rato. Depois o Daltro Borer, falecido também. Amendoim, provavelmente falecido faz muito tempo. Aqui outro grande jogador, o Vanderlei Trindade. Jogava muito também. Era meia? Era meia, isso mesmo, E depois aqui o Olavo Assis, era reserva, e aqui o outro Copete. Duas formações do Grêmio Esportivo Gaúcho. Muito bom. De 1966 a 59, 60. Certo. Isso aí. Gaúcho. Aqui nós temos um combinado, até usando o uniforme vermelho com branco. O senhor recorda do que se trata esse combinado? Que junção é essa, professor? Tá, a primeira junção que nós fizemos era, até eu que dei a sigla, AVE, Associação de Veteranos. Disputamos o campeonato, né? E daí fomos vencedor. Não vai lembrar o nome? Dos jogadores? O ano, perdão. Pois não coloquei aqui. Anos 70 e segunda metade dos anos 70 para 80, né? E daí aqui aí tem uma porção de jogadores. Tem aqui o Nelson, o Nico. Tem o Tadeu Vaz. O Luiz Carlos dos Santos, que já é falecido, era filho do seu Pedregildo. Sim. Ivan Cardoso. Aqui aparece o meu compadre também, o Bonfada. Túlio. O Túlio Bonfada,
É compadre, né? É? Ele mora ali em cima, né? No antigo Cinema América, lá em cima, né? Certo. A gente tem consideração por ele e sabe que ele tem problema atualmente, né? Sim. E a gente visita muito pouco em função da pandemia também. E daí aqui o Miquim, né? Que o nosso treinador era o Cebola, né? Rosendo Bruno Gonçalves. Daí aqui jogou o Miquim, que era o goleiro, um dos goleiros também, né? Pois é, esse goleiro, o outro, não estou me lembrando o nome dele. Daí tinha o Mônaco, né? O Jaime Mônaco. Jaime Mônaco, tá. O Carlinhos Opperman. Aparece de novo. E um rapaz, o Luiz, não me lembro o nome dele. Ele era agrônomo, era o pretinho esse aqui, que morou aqui em Juiz e depois foi embora. Certo. Esse aqui já tínhamos mudado o nome de Associação de Veteranos para Esporte Clube São Luís, veteranos. Daí aqui nós não ganhamos título nenhum, mas no primeiro ano fomos campeão de veteranos de Juiz. Muito bom. Vamos seguir, professor. Eu queria ouvi-lo sobre a tal rivalidade entre Gaúcho e São Luís, que eu não presenciei. Não presenciou? Não. Pois era. Quando eu começo a subir para montanhas, é 74, 75, Sim, e aí já não tinha mais. Que rivalidade era essa? Pois é, a rivalidade, pelo menos, era mais em termos, né, de torcida, né? E porque entre nós, jogadores, não se dava muito bem, né? Tinha, na época, né, muita gente daqui, né, gente nativa de Juiz, né, que faziam parte tanto do Grêmio Esportivo Gaúcho como do Esporte Clube São Luís. Mas vinha também gente bastante de fora, né? Muitos vieram de fora. E entre nós a gente se dava muito bem, não tinha problema nenhum. O problema era a torcida, né? Geralmente as torcidas se degladiavam, né? Brigavam, né? Tinha problema, né? E eu me lembro que uma vez lá no estádio da Montanha, Gaúcho e São Luís lá, eu sei que o Gaúcho acabou ganhando o jogo, né? O São Luís acabou ganhando o jogo 2-1, nós ganhamos aqui na Baixada e perdemos lá em cima. Estava empatado o jogo, daí no fim um erro lá, eles acabaram fazendo, até foi o Ivo Boranga, do meio do campo ali, bem onde tinha aquele portãozinho de entrada. Dali ele deu um balão, né, e era uma época que tinha uma ventania, e o Arno era o goleiro. Daí ele se atrapalhou lá e a bola entrou. E daí do lado de cima do campo, lá naquelas arquibancadas, estava o pessoal do Grêmio Esportivo Gaúcho. Dali estava o pessoal, o Luiz Keller, né, e eles estavam bem armados lá, e daí entraram em campo lá também, né, e daí o pessoal do São Luís também, uns entraram em campo, e daí deu briga lá. E daí terminou o jogo, nós íamos sair, nós tivemos que participar, né? Participar da briga, né? Daí uns queriam bater em nós, né? Daí vieram para me bater também, né? 2 homens zarrão, bem grandão, né? E daí, como eu estava saindo do jogo, né? Daí eles vinham para me chutar ou para me bater, e eu me desviava, né? E eles, com sapatinho, né? Aí acabavam caindo, né? Eu sei que duas ou três vezes aconteceu isso. Uma vez lá e 2 vezes no campo do Esporte Clube São Luís. Briga entre torcidas, né? Entre nós jogadores. A semana de clássico para os atletas não tinha nenhuma grande rivalidade, era mais os dirigentes se provocavam. Os fanáticos, mas sim. Era mais ou menos entre eles esse problema aí, né? Certo. De briga. Sim, que bom. Isso também passou, né? Passou, né? Claro. Certo.
O senhor disse há pouco conviveu com o Bertoldo Christmann, conviveu com o João Keller, com o seu Bindé. Eram figuras que faziam de tudo para o gaúcho ser forte. Vamos acrescentar aí também o seu José Teixeira Neto, né, tenente José Teixeira Neto, uma pessoa que ajudou o gaúcho também, né? Rivalizavam direto, o seu Bindé menos, mesmo, né? Pois é, isso. O seu Bindé tinha que trabalhar e fazer as duas partes, né? Tinha outros dirigentes, né? O Arno Muxel. E era tricolor também. Tricolor também. Quem mais o senhor lembra que era de diretoria daquele período? O Edgar Dreves, sim, o seu Dreves, claro. Foi dirigente também. Sim. Daí, mais por último, o Valdir Barrichello participou também. A gente fazia os encontros, as reuniões com o pessoal da diretoria e com o próprio treinador na casa onde hoje mora o Valdir Barrichello, que era ali. Eu acho que o Valdir também foi presidente, foi da diretoria, e também nos ajudou muito e trabalhou em função do Grêmio Esportivo Gaúcho. Alguém que jogou e que depois, grande empresário, o Jalmar Martel. O Jalmar Martel chegou a ser dirigente também, ou o senhor lembra ele mais como atleta? Pois como atleta, né? Nós fomos colegas tanto Jogou com ele? Eu joguei. Daí num jogo aqui lá na Baixada, daí o nosso treinador era o Alma Legato, né? O seu Osmar Codinot. E daí o Osmar Codinot optou em me deixar no banco e colocar o Jalmar Martel. E daí, casualmente, fomos bem naquele dia. Né? Foi um jogo tranquilo, né? Daí, lá embaixo, acabamos ganhando. Então, foi um dos colegas também que... O Gilson Martel também, outro, né? O outro colega, companheiro. Irmão, jogamos juntos, ele jogou lateral, né? Lateral direito, né? Lateral direito. Sim, lateral. Isso mesmo. O Tibica, isso mesmo, Então, é mais ou menos por aí a história do... Certo. O senhor falou que viu o Palmeiras em campo, tem dedicado um tempo para olhar jogos na TV, curte isso? Eu curto, sim, eu vou, é isso mesmo. Esperando a Copa em novembro. Isso mesmo, Aproveita a sua aposentadoria também para isso, professor? Esperando o jogo, tanto do Grêmio, sou gremista, né? Gremista. E do Internacional, quando jogo no Internacional, sou gaúcho, vou torcer também para os nossos gaúchos. Consegue dar uma torcidinha para o Vermelho? Tem que torcer, tem que ser barrista, né? Nesse ponto não tem problema nenhum. Certo. A gente sabe. Tá, e curte o tempo também agora de aposentado com o que mais, professor? Pois é um problema, é um drama, mas a gente se vira, né? Meu terreno lá é bastante grande, né? Daí a esposa se dedica a orquídeas, né? Só que ela está meio afastada, porque tem problemas, né? De cardio, né? E tem problemas de visão também, e problemas de articulações. Então aí eu me viro, né? Daí eu planto, né? Eu colho, eu limpo. Tem horta? Horta não temos, mas temos flores bastante, né? Flores bastante. Orquídea é a especialidade da esposa? Era, né? Agora ela está meio afastada e eu procuro conservar. E toma tempo, né? Sim, é isso mesmo, toma tempo. E daí fico lá, né? Escrevo bastante, né? Tem um montão de coisas aí, né? Escreve sobre? Escrita. Mas diversos assuntos, né? Mesmo? Eu andei escrevendo aí umas coisas, daí entreguei para o vereador Paulo Braga, né? Para ele encaminhar para a imprensa, né? Mas no fim, não sei. Enfim, ele acabou dando. Mas são memórias, são temas universais do quê, professor? Sobre o tempo, sobre a vida, né? Olha aí. Sobre o saudosismo de pessoas, né? Inclusive eu tenho um artigo lá que eu escrevi
sobre o seu Leão Vercelino. Pai da Dona Salete. O pai da Dona Salete. O senhor conheceu? Eu conheci porque o meu pai era amigo dele e frequentava a casa dele. E daí eu era piazinho, pequenininho, meu pai me levava nós juntos lá para visitar. Eles tinham chácara, né, lá fora, o seu Leão Vercelino. Daí eu escrevi sobre ele, né? E daí também... Que recordações o senhor tem do seu Leão? Pois é, a gente ia para lá na chácara dele, né? Daí tinha muita fruta, tinha muito caqui, né? E daí o pai visitava, né? E conversava lá. E nós ficávamos por lá, né? Comendo as frutas dele lá e passando os domingos, né? Então eu tenho uma boa recordação dele, né? Também é. Dizem que era um homem muito bom também. Sim, claro, é isso mesmo, é. Assim como a gente também, né, tem muitas lembranças, né, do nosso saudoso Wilson Massimino Mânica, né, porque fomos colegas no esporte. Numa época, o Grêmio Esportivo Gaúcho tinha um aspirante, né, jogamos junto no aspirante, o Mânica e eu. Que posição jogava o Mânica? O Mânica era na ponta direita, era muito rápido, né. E depois, em 1959, seleção de estudantes de Ijuí. Fomos para a Olimpíada em Lajeado, em 1959. Daí o Mânica era um dos jogadores, o saudoso Osmar Uba era outro, o saudoso Geraldo Sartori era outro, daí tinha o Pedro Santana, que era ali de Augusto, né? De Santo Augusto, né? Santo Augusto, o Santana, e também ele que acabou jogando no São Luís, né? E daí tinha o Arlindo Martiner também, foi, né? O Paulo Birer, o rapaz que acho que há pouco agora faleceu, ali da Lavanderia Lord, ele, sim. Esqueci o nome do rapaz. Foi citado. Que faleceu agora há pouco. Já vamos lembrar aqui também. Isso sim. mesmo, pois é. O João Braveza. João Braveza, isso mesmo, é. E daí tinha o outro saudoso e falecido, o José Keller, que era o centroavante. E tem hoje o que está vivo ali, que era um dos laterais, Luiz Keller. Luiz Keller era o jogador. Sim, o Paulo Bira, acho que eu falei, Paulo Bira também foi jogador, né? O que o esporte aproxima pois e passa. Isso mesmo, claro. Uns brigam, né? Mas para quem tira para fazer também amizades é uma coisa assim impressionante, né, professor? E daí nessa área aí tinha uma questão, na época de estudante. O CAP tinha um time de futebol muito bom. O Duque de Caxias tinha outro time muito bom. O IMEAB tinha outro time muito bom. O Soares de Barros tinha, né? E havia competições, né? Pela UEMI, antiga UEMI, né? União de Estudantes Municipais de Juiz. Então faziam competições e havia uma rivalidade tremenda entre nós, entre as equipes das escolas, né? Nós, que era o IMEAB, eram considerados os colonos, né? Mas nós batia quase todo mundo, né? Na época o CAP era um baita time, já tinha gente jogando no Esporte Clube São Luís, né? Nós enfrentávamos. E o senhor infiltrado de colono ali, né? Jogando, né? Jogando fino da bola. Imagina o que corria esse caticoco. Pois é. E daí tinha o Soares de Barros, que era um curso noturno, né? Acho que era, e daí o Mânica era jogador também do Soares de Barros. E tinha outros também, né? Eu sei que também em Ijuí houve essa fase aí de muita rivalidade entre jogadores, entre equipes, né? De escolas, né? IMEAB, que o CAP, o Soares de Barros e o Duque de Caxias, né? Essa era a rivalidade Duque de Caxias, escolares. Isso mesmo, Muito bom. E daí tem um detalhezinho também que a gente quer relatar.
Claro. Em relação ao esporte, em tempo de escola. Nós jogávamos com os seminaristas de Augusto Pestana e com os freis da São Geraldo. Os capuchinhos. Com os capuchinhos de São Geraldo. E na época os capuchinhos jogavam com aquele batinão. Imagina como era difícil enfrentar aquelas criaturas, né? Os dois de vestidão saíam correndo atrás. Vai driblar um frei capuchinho? Saíam. E a gente tinha que driblar, né? E eles conseguiam jogar de sandália, Dick? Jogavam de sandália. Né? E com aquela roupa. Isso, Mas eu não acredito. E daí um outro detalhezinho também. Nós tínhamos o Frei Libório de Santa Rosa, que foi um dos primeiros diretores da Escola Normal de Jogadas do Brasil. Sim. Esse também jogava futebol, mas o chute dele era só bico, ele só chutava de bico. Peito e pé? Nada. Bico. E às vezes, quando nós ia fazer excursão, ele ia junto e jogava de centroavante. O Frei. Também. Frei Libório. Faz muitos anos que foi embora daqui e faleceu fora. Sim. Também. Mas que boas. Frei Libório de Muito Santa boas Rosa. recordações, né, professor? Libório, isso mesmo. Nós começamos a entrevista com o senhor dizendo que vivemos tempos difíceis. Sim. Do que o senhor está falando, não é uma barbada, está vivendo esse momento aí? Vamos fechar com uma reflexão do que o senhor está falando aí. O que está complicado hoje, professor Caticoco? Olha, a gente não pode ser muito conformista, né? Não. Mas tem situações que é meio complicada, né? Um exemplo nessa fase, nessa época, né? O que a gente ouve muito em relação a racismo, né? Eu, graças a Deus, tive alguns probleminhas de racismo, até eu posso citar, né? O primeiro foi na própria escola, né? Os meus colegas alunos me elegeram lá presidente do Grêmio Estudantil Castro Alves, Grêmio Estudantil Assis Brasil. Me elegeram presidente do Grêmio Estudantil Assis Brasil. E daí a direção, não, esse não pode assumir, não, vamos fazer uma outra eleição. E daí tinha uma colega minha, né, que era muito chegada ao diretor da escola. Daí o diretor conversou com ela, que ela conversasse comigo para mim desistir daquela eleição e que fizessem outra. Daí eu não sei se foi um racismo, não, né? Mas aconteceu. Daí elegeram outro. O senhor não recebeu justificativa nenhuma da direção, só de que não poderia ser o representante. O presidente dos alunos da escola. Não esquece isso, né, professor? E a votação foi unânime, quase unânime, mas todo mundo votaram em mim. O senhor era uma liderança lá? Era isso mesmo, era muito, muito admirado, muito apreciado pelos colegas. E o segundo ato, né, que também parece que foi mais racismo do que qualquer outra coisa, eu trabalhei os 2 anos na linha 15 Norte, em Juricaba, e daí no fim do ano eu pedi transferência, porque em janeiro do ano seguinte eu ia casar, e daí queria ficar mais perto daqui, né, até para a família, né, e até para jogar futebol. E daí nós estávamos subordinados à 9ª Delegacia de Educação, Cruz Alta. E daí entraram lá com o meu nome para ser diretor da escola da Vila Jardim. Isso em 63, o ano que eu casei. E daí examinaram os nomes lá, e, né, tinha mais candidatos, né? E daí disseram, esse aqui está pedindo transferência lá da linha 15 Norte, porque a gente mais perto, que vai casar. E daí disseram assim, pois é, mas esse é negro. Daí me descartaram. As duas, né, durante esses meus 83 anos, as 2 situações que eu considerei meio racismo, né? Mas não me abalou, né? Não tive problema nenhum, continuei a vida, né? E sempre respeitei muito e fui muito respeitado. Mas foi 2 situações que me aconteceram, né? Aconteceram.
No futebol, no dia a dia, na cidade, não depois? Nada disso, sem problema nenhum, mais barbaridade. Em todas as escolas que eu trabalhei, né, lá na linha 15 Norte, quando eu saí de lá, eles, pelo menos, não ficaram muito satisfeitos, né, queriam que eu permanecesse lá, né. Depois fiquei 12 anos trabalhando no Dr. Bozano, né, 12 anos, inclusive colega e companheiro do meu ex-amigo Luiz Tadeu Secato, né, tivemos junto todo esse tempo. E daí acabei terminando aqui na escola do Esfoliato, mais 6 anos, ali terminei. Daí em 92, enrolei a bandeirinha, né, e estou aí até hoje. Tu vê, infelizmente, já fazem 30 anos. O tempo passa pela gente. Passa. Professor, só para não deixar passar, mas o doído é assistir a esses noticiários e os casos repetidos de racismo, essas imitações nos estádios, dói. Dói. E aí eu escrevo muito sobre isso, né? E eu até não encaminhei essa vez na imprensa, eu dei para o Paulo Braga, acabou não encaminhando, porque eu tive problema de saúde, né? Tive com gastrite crônica, né? E daí fiquei de dezembro até abril, mais ou menos, né? Meio reservadão, né? Daí eu encaminhava as coisas para o Paulo Braga, mas eu não sei, acho que ele engavetou e tudo. Mas eu vou procurar o Paulo Braga. Pois é. Vou falar com ele porque me interessei por esses textos. Ele tem... Se o senhor me autoriza. Não, eu acho que ele tem, eu acho que ele fez, eu acho que ele deve ter, pelo menos. Eu autorizei que ele ficasse com cópia também. Tá bem. O senhor sabe da admiração, do respeito que eu tenho pelo senhor e por isso meu agradecimento, já que está saindo desse período, né, mais de restrições começando, falou há pouco, até abril, né, já tem autorização em casa, ganhou aquela carteira de novo da patroa para poder dar uma circulada. Que bom que veio até aqui e conheceu a casa aqui da Agência Terra Vermelha. Muito obrigado por ter vindo, tá, professor Caticoco? A gente também agradece, fica muito satisfeito pela equipe aqui, né, e a gente, pelo menos, elogia esse tipo de trabalho, essa comunicação, né, feita por vocês, né, e que Deus abençoe a cada um de vocês, e que o trabalho seja de muito progresso, né, e que nós continuaremos, pelo menos, otimistas em relação a esse resto de vida que a gente tem, e a gente assiste de todas essas situações e esses problemas, tá? Com muita preocupação e com muito sentimento, mas fazem parte da vida e o que vamos fazer? A vida continua e nós estamos aí, se Deus quiser, ou até onde Deus quiser. E é isso aí. Amém. Ganhei o dia, ganhei o mês, acho que ganhamos o ano aqui na Terra Vermelha, porque conseguimos trazer até aqui o querido professor Caticoco, José Carlos Corrêa, o pai do Cati, com quem eu tive a oportunidade também de jogar algumas partidas no futsal. É o projeto tendo sequência com mais essa entrevista. A sugestão é para que você, no caso de algum interesse, se inscreva no canal, compartilhe, acione o sino, como tem agora aparecendo para você na tela a animação, digamos assim. Até a próxima, cuidem-se bem.